Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 30 de julho, e o Ibovespa ontem ele fechou em queda de 0,4%. A sessão ela foi principalmente impactada pela queda nas petroleiras devido à desvalorização do Brent de 0,2% e pela abertura da curva de juros futuros, pressionando ações cíclicas como o setor de varejo. O principal destaque negativo na bolsa foi os em Minas, após um banco de investimentos rebaixar sua recomendação para os papéis de neutra para venda, estendendo, né, a queda do pregão de sexta-feira e quando divulgou também um balanço do segundo trimestre considerado negativo pelo mercado. Já o destaque positivo foi 3R, após também um banco de investimentos projetar resultado do segundo trimestre positivo. Para o pregão de hoje, desta terça-feira, em termos de dados econômicos, teremos a decisão de juros no Japão. E para a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024, aqui no Brasil, teremos Copasa, Klabin e TIM. Em relação à temporada internacional, vamos ter Microsoft, PayPal, L'Oréal, entre outros. Em relação à renda fixa, os juros futuros encerraram a sessão de ontem com abertura por toda a extensão da curva, principalmente nos vértices intermediários. E falando domesticamente, o Boletim Focus apontou a expectativa do IPCA do ano corrente em 4,10%, reforçando a cautela dos investidores com os ativos locais no pregão. E internacionalmente falando, o mercado ele preferiu ficar à espera da decisão de juros do Fed, que vai ocorrer na quarta-feira, e da divulgação de dados econômicos importantes, como o payroll na sexta-feira. E falando sobre os mercados globais, nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos eles abrem em alta, em torno de 0,2, 0,3%, na semana mais também agitada da temporada de resultados do segundo trimestre, quando cerca de 33% da capitalização de mercado do S&P reporta balanços. Na Europa, as bolsas elas operam em alta, próximo ao meio por cento, impulsionadas pela expectativa de resultados. E na China, as bolsas elas fecharam em queda, refletindo sentimento negativo na região e antecipando dados de atividade econômica que serão divulgados ao longo da semana. E falando sobre economia, no relatório Focus, divulgado ontem, as expectativas de inflação e de crescimento econômico voltaram a subir. O relatório mensal da dívida pública, divulgado ontem, trouxe o colchão de liquidez, que subiu de 1,032 trilhão de reais em maio para 1,105 trilhão de reais em junho, enquanto o índice de liquidez avançou, né, de 8 meses para 8,2. Divulgado também nessa manhã, o PIB da zona do euro cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre, expandindo 0,3% e aliviando preocupações de enfraquecimento da atividade econômica, e o mercado ele tinha uma expectativa de 0,2%. Isso representou o segundo crescimento trimestral positivo consecutivo, após 4 trimestres consecutivos de uma economia estagnada. E na agenda econômica de hoje, o IGPM de julho será publicado aqui no Brasil. E em relação à atividade econômica, será divulgado o CAGED, o relatório de empregos formais, e do lado fiscal, dados de arrecadação. E na agenda internacional, destaque para o relatório JOLTS nos Estados Unidos, que vai reportar o número, né, de vagas abertas no mercado de trabalho. E de noite, o PMI da China, os PMIs, né, da China serão divulgados, e amanhã de madrugada será anunciada a decisão de política monetária no Japão e dados de inflação na zona do euro. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.